De ouvir o coral masculino cantar tão bonito que, se dependesse de mim, o coral ia continuar cantando e eu não ia pregar. Mas eu tenho a responsabilidade de ser o porta-voz de Deus mais uma vez nessa noite. Mas eu queria cantar um solo. Por favor, Ricardo, segure, não deixe ninguém sair. Tá bem? E eu vou cantar um solo, mas eu vou pedir ajuda do coral masculino. Eu vou pedir ajuda do grupo de louvor. Eu vou pedir ajuda da congregação, porque eu vou cantar o solo com os irmãos. Hino 201 do cantor cristão. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Se, amados, no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Meus queridos irmãos, meus prezados
ouvintes, queridos internautas. Hoje pela manhã, num culto muito abençoado, Deus colocou no meu coração pregar uma mensagem doutrinária sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Vocês aprenderam no sermão da manhã a respeito do arrependimento? A minha oração é que Deus complete na mente de cada um daqueles que esteve aqui pela manhã a mensagem do arrependimento. A mensagem do arrependimento é de vital importância na doutrina salvífica. É de vital importância na doutrina da salvação. Ela não pode acontecer, a doutrina da salvação, sem a doutrina do arrependimento. Nesta noite, pois, se hoje pela manhã eu falei sobre a doutrina do arrependimento, eu quero falar nesta noite sobre a doutrina da regeneração. Você já ouviu falar nessa palavra, regeneração? Regeneração é o que Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, você precisa passar, experimentar a doutrina da regeneração. Eu tenho certeza que um dos momentos mais preciosos na nossa vida, na sua vida, foi quando você, papai ou mamãe, teve o seu filho. Ainda que você tenha tido muitos filhos, cada filho, o nascimento de cada filho é eivado de muitas alegrias, muitas emoções. Mamãe teve 16 filhos. Cada filho era motivo de muita alegria para ela. Impossível dizer qual o momento de mais alegria. Primeiro, o último, o do meio. Não, cada filho. E eu sei que papai e mamãe aqui presente sabe que esse momento é indescritível. A Bíblia chega a explicá-lo no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16 em diante. Se você se lembra do dia do nascimento do seu filho, você há de entender que esse é um milagre de Deus. O nascimento do nosso filho não acontece pela nossa competência, não acontece porque nós mereçamos, não acontece por nada mais, a não ser pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus tem um propósito para o nascimento de cada neném, de cada criança. Desde Adão até a volta de Cristo, não há uma pessoa que tenha vindo a este mundo sem a permissão, sem a mente permissiva de Deus. E se Deus permite isso, é para que o nome dele seja glorificado. Talvez você não tenha entendido por que o pastor, ao cantar, falou: eu vou cantar um solo. Mas vou cantar um solo ajudado pelo grupo de louvor. Eu vou cantar um solo ajudado pelo coral masculino. Eu vou cantar um solo ajudado pela congregação. Claro que do ponto de vista de capacidade eu nem começaria, mas eu quis levar a minha igreja a fazer um solo comigo, não apenas na melodia, não apenas na beleza da música, mas sobretudo na beleza da mensagem da palavra de Deus. Importa renascer. É para nascer de novo. Se você não tem vida espiritual, você não nasceu de novo. Se você não tem compromisso com Deus, você não nasceu de novo. Você pode, como Nicodemos, ser muito culto. Você pode, como Nicodemos, ser um homem muito importante. Ele era líder do seu grupo religioso. Ele é um homem respeitabilíssimo entre os judeus, mas não sabia nada a respeito de vida espiritual. Não sabia nada a respeito da vida eterna. Não sabia nada a respeito da vida cristã.
Por isso ele chegou para Jesus e falou: Senhor, eu quero saber mais. Eu não quero outra coisa a não ser conhecer a respeito do reino de Deus. E Jesus, com uma linguagem tranquila, uma linguagem simples, porque assim era a linguagem de Jesus. Todos os estudantes de teologia sabem que Jesus pregou todo o seu ministério usando o grego koiné, que é um grego comum, o grego do povo. Então Jesus não usou um grego erudito, Jesus usou o grego do povo para que analfabetos e doutores pudessem alcançar a mensagem da salvação. Por isso ele falou com toda segurança e com toda tranquilidade para Nicodemos: importa nascer de novo. Importa nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa o nascimento físico, que todos nós experimentamos. Nascer do Espírito é realmente renascer. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós encontramos: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1, e vos vivificou. Isto é, o que o apóstolo estava dizendo com vivificar é que é o mesmo que nascer de novo, é o mesmo que regeneração. Regeneração, nascer de novo, vivificar são a mesma palavra para a mesma doutrina, mas não tem salvação quem não nasceu de novo, quem não experimentou a regeneração. E o que é regeneração? É exatamente isso: nascer de novo, nascer outra vez. Quem nasce neste mundo nasce espiritualmente morto. É isso que o apóstolo Paulo diz, que nós nascemos morto em nossos delitos e pecados, porque nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Quando nós temos um filho, nós transmitimos para os nossos filhos a nossa natureza, mas eles não são rigorosamente iguais a nós. Mas a nossa natureza está transferida para os nossos filhos. Nossos filhos têm a nossa natureza. Somente Adão, o único que não teve pai. Adão foi criação de Deus. Neste mundo, meus prezados irmãos, você nasce espiritualmente morto. E porque você nasce espiritualmente morto, você é preciso nascer outra vez. Não é ser membro da igreja que traduz o fato de que a pessoa nasceu de novo. Não é o fato de cantar no lindo coral masculino que traduz o fato que nasceu de novo. Não é o fato de ser pastor, não é o fato de ser diácono, não é o fato de ser professor de escola bíblica dominical que garante que você nasceu de novo. Você só pode nascer de novo por obra e atuação do Espírito Santo de Deus. Sem a atuação do Espírito Santo de Deus, você não nasceu de novo. Por isso Jesus explicou a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não tem a salvação. Você pode ler a Bíblia 50.000 vezes, você pode entender da Bíblia à vontade, você pode falar da Bíblia com todo mundo, mas você precisa ter experiência, como pela manhã, primeiro, de arrependimento dos seus pecados. Eu disse pela manhã, e me permitam que eu repita: arrependimento dos pecados não é chorar por um pecado cometido. Arrependimento dos pecados não é ficar triste porque pecou.
a nosso conceito de arrependimento, nós pecamos e não ficamos tristes. Mas quando alguém descobre que nós pecamos, aí nós nos entristecemos. Nós nos entristecemos não pelo pecado, mas porque alguém descobriu que nós pecamos. Por isso que nós explicamos que o remorso, que a tristeza não garante arrependimento. Arrependimento também é obra do Espírito Santo. E o arrependimento ela está intimamente ligada, umbilicalmente ligada com a salvação, com o nascer de novo. O nascimento humano já é um milagre. O novo nascimento é um milagre muito maior. Em João capítulo 1, 12, 13, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Somente pela atuação de Deus, somente pela vontade de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então você só faz parte da família de Deus quando você o recebe, quando você o aceita, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você entrega o seu coração para Ele. Então, João está dizendo que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Deus, meus prezados irmãos, é o autor do plano de salvação. Deus é o autor do plano de salvação. Em 1 Coríntios 1,30 nós encontramos: Cristo é a sabedoria de Deus. A salvação foi resultado. A salvação foi resultado da sabedoria de Deus. O plano de salvação não foi um plano porque o homem pecou. Efésios 1,4 nós encontramos: Ele nos salvou antes da fundação do mundo. Ele nos salvou antes da fundação do mundo, a fim de que Deus pudesse manifestar a sua glória, graça sobre nós. O plano de salvação não teve origem na vontade do homem, mas na vontade e no coração de Deus. É uma das mais preciosas doutrinas neotestamentárias, a doutrina do novo nascimento. Por isso Jesus explicou a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando para Nicodemos: o que é nascido da carne será carne eternamente. E por que carne? Sujeito às dificuldades da carne. Agora, aquele que é nascido do Espírito, este tem a salvação, porque houve a atuação do Espírito Santo de Deus. O que é nascido da carne é sempre carne. Meus queridos irmãos, os pais podem gerar filhos semelhantes a si mesmos, mas na verdade nós transmitimos para os nossos filhos a nossa natureza. Mas minha natureza foi herdada do meu pai, a do meu pai, do meu avô, e vão voltando até Adão. Significa que é por isso que nós somos filhos na carne de Adão. Mas Deus providenciou um segundo Adão, Jesus Cristo, para me dar a salvação. Quando eu vou voltando para trás, eu vejo meu pai, eu vejo meu avô, eu vejo meu bisavô, eu vejo meu tudo. Até Adão. Então eu sou parente de Adão. Mas o pior que também eu recebi a natureza de Adão, natureza pecaminosa. Meu irmão, você pode ter nascido num lar cristão. Você pode ser filho de pastor. Você pode ser filho de diácono.
Você pode ter nascido dentro da igreja, apresentado pelo pastor na igreja, sociedade de crianças na igreja, adolescente, jovem, adulto. Se você não teve experiência de conversão, você só nasceu na carne, você não nasceu no espírito. Então você precisa entender que a mensagem, nós pensamos, é para os não crentes. É para quem nunca veio à igreja, não é verdade. A verdade é para muitos que se dizem crentes, mas nunca tiveram a salvação. Porque a salvação só é possível quando ele nasce de novo. A salvação só é possível quando ele nasce de novo. Para ver o nascimento físico, é necessário o trabalho de parto. É necessária a conjugação carnal, o homem com a mulher. Para ver o nascimento espiritual, também precisa haver a conjunção, a atuação do Espírito e da palavra. Por isso que nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, a semente de Adão, mas da incorruptível, semente do Espírito, pela palavra viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para falar ao nosso coração. Por isso que a palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Sem a palavra de Deus adentrando no interior do nosso ser, do nosso coração, nós não podemos ser alcançados pela salvação. Jesus Cristo está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo, nós fomos gerados de novo, não de semente corruptível, mas de semente corruptível. Quem foi gerado de novo? Conhece alguém nessa congregação que foi gerado de novo? Vocês não são obrigados a crer, mas eu declaro que eu fui gerado de novo. A minha esposa não foi gerada de novo, porque é minha esposa. O meu filho não foi gerado de novo, por ser meu filho. Ele apenas herda a minha natureza carnal. Ele herda a minha natureza pecaminosa, mas ele precisa ser salvo. Você precisa nascer de novo. Importa renascer. É que Jesus falou para Nicodemos. Nós encontramos na carta aos Hebreus, quando a palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Só a palavra de Deus faz isso. Por isso que é necessário a conjunção para o nascimento espiritual. É necessário que a manifestação de Deus, a revelação de Deus, entre no meu coração através da minha mente, ou através dos meus ouvidos, de algum expediente que Deus vai usar, para que o Espírito possa tocar no meu coração. E pela atuação do Espírito, eu tenho a experiência do arrependimento, então eu garanto adentrar a família de Deus. Porque há muita gente que diz que todos são filhos de Deus. Lê do engano. Nós somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus, crentes ou não crentes, salvos ou perdidos, nacionais ou estrangeiros, pobres ou ricos, todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus só aqueles que aceitaram a doutrina da adoção. Porque é pela doutrina da adoção que eu me torno filho adotivo de Deus, irmão adotivo de Cristo. E a palavra de Deus está se colocando à sua disposição, à minha disposição, à nossa disposição, dependendo tão somente que você aceite.
a ressurreição de Cristo, meus prezados irmãos, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, a palavra nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus. Sabe o que eu quero dizer? Domingo passado nós comemoramos a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o maior milagre realizado por Deus. A ressurreição de Cristo é maior do que a própria criação do universo. A ressurreição de Cristo é maior do que o milagre do nosso nascimento. A ressurreição de Cristo é maior do que o milagre da nossa salvação. Porque sem a ressurreição, nós não teríamos a salvação. Então, se a salvação, meus prezados ouvintes, é a maior bênção que nós já alcançamos, que o ser humano, o cristão, aquele que entregou o seu coração para Jesus já tem, é necessário que nós, com alegria no coração, saiamos pelo mundo para pregar com toda ousadia, com toda alegria a palavra de Deus. O maior poder foi a ressurreição de Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, por causa da ressurreição, veio a ascensão, ele subiu ao céu. Veio a intronização, ele foi colocado à destra, isto é, à direita de Deus, e permanece lá, até que ele volte. Quando voltar, eu garanto que ele vai me receber. Mas não garanto que vai receber a você. Se alguém ficar zangado comigo, não estou preocupado. Eu quero dizer, meus prezados irmãos, que como filhos de Deus, se fazemos parte da família de Deus, eu vou dar a minha vida para que a vontade de Deus seja feita nela, seja feita na minha vida. O que Deus requer de mim é que eu não pare. O que Deus requer de mim é que eu não sossegue. O que Deus requer de mim é que a minha vida seja um púlpito ambulante. E para isso, eu preciso passar pela doutrina do arrependimento, sermão da manhã. Doutrina que completa com a doutrina da regeneração. Quando ouvir falar essa palavra regeneração, não é nada mais, nada menos do que nascer de novo. Quando nós examinamos um candidato à consagração ministerial, nós perguntamos o que é regeneração. Às vezes ele fica meio, por causa do estado de nervos, que ele tem que responder certo, ele fica sem saber o que responder. Dá vontade de a gente dar cola, não é? Porque eu quero dizer a você que regeneração é nascer de novo. Se você já nasceu de novo, graças a Deus. Não é se você é membro da igreja. Não é se você é batista, Assembleia de Deus, metodista, presbiteriano, congregacional, Nova Vida. Não, nada disso. É se você nasceu de novo. Jesus vem falando de uma maneira, uma clareza meridiana. Jesus Cristo vem falando com uma clareza, de uma maneira tão clara como a luz do sol. Só é necessário nascer de novo. Nicodemo falou assim, um homem tão culto, mas tão ignorante em relação às coisas espirituais. Nicodemo falou assim, Senhor, que história é essa de nascer de novo? Eu vou entrar outra vez no ventre da minha mãe para nascer?
Jesus olhou para Nicodemos, o amou profundamente. E é isso que eu preciso fazer, amar as pessoas que não nasceram de novo. Amar as pessoas que não entendem. Amar as pessoas que estão com os olhos espirituais fechados. Amar as pessoas que estão com os ouvidos espirituais fechados. Amá-las realmente. Se eu amar as pessoas que não são crentes, eu vou dar a minha vida para que elas se tornem crentes. Se eu amar as pessoas que não são salvas, eu vou dar a minha vida para salvar aquelas pessoas que não são salvas. Porque não há nada que possa se comparar à bênção da certeza da salvação. Por isso que Jesus falou, basta nascer de novo. Apesar desse basta, é um milagre. Sabe por que é um milagre? Porque o maligno está trabalhando ao mesmo tempo. E a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, a nossa natureza herdada de Adão, nos leva à tendência de aceitar as oferendas do diabo, as oferendas do inimigo. O inimigo está dizendo, ele é muito inteligente, esse homem fala bem. Isso é o diabo que está falando. Ele fala muito bem, mas não vai na conversa dele, não. Se você for na conversa dele, é pura emoção. Continua essa vida legal que você está. Porque, contrariamente, Jesus diz que o caminho do discipulado é o caminho estreito. Entrai pela porta estreita. O crente entra pela porta estreita. E a porta estreita conduz a um caminho estreito. Só que o fim do caminho é a perdição. Mas para nós os crentes que entramos pela porta estreita, o caminho é estreito. O caminho é de renúncias. O caminho não é de facilidades. É um caminho pedregoso. É um caminho difícil. Só que o final dele é a salvação. O final dele é o céu. O que é que você vai aceitar? Seguir a Jesus ou seguir o maligno, o diabo? Seguir o diabo é mais fácil, bem mais fácil. Seguir a Jesus é bem mais difícil. Diz o maligno, seguir a Jesus é difícil. O que nós aprendemos hoje pela manhã, na doutrina do arrependimento. A obra de salvação é perfeita. Porque é perfeito, o diabo não pode tirar nada, porque é perfeita. Sabe o que é que ele faz? Ele acrescenta. Ele diz, é a fé, mais boas obras. É fé, mais a guarda do sábado. É fé, mais a lei. É fé, mais os santos. O diabo vai acrescentando dessas coisas e vai de pouco a pouco colocando no coração das pessoas que não é só a fé em Cristo, é a fé e mais alguma coisa. E há muitos líderes religiosos ensinando isso, quando a palavra de Deus diz que é só a fé em Cristo Jesus. Então o que ele quer de mim é que eu viva uma vida em consonância com a vontade dele. Eu vou provar que eu sou salvo, sim. Eu vou provar que eu sou nascido de novo, sim. Vou provar. Quando é que eu vou provar? E como é que eu vou provar? A partir de agora. Mas eu já faço isso há muito tempo. Vou provar através da minha vida. A minha vida vai ser de comunhão com Cristo. Eu estou insistentemente, vou ser até chato nisso, mas não vou desistir. Eu falei na quarta-feira, acho que eu falei algum domingo, há um livro que eu estou lendo, Em Seus Passos, que faria Jesus. Meus irmãos, desculpe
Desculpe a referência pessoal. Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Jesus faria, então eu faço. Jesus não faria, então eu não vou fazer. Ainda que me pareça legal, ainda que me pareça normal, mas se eu não tiver consciência que Jesus faria, então eu não vou fazer. Nos meus negócios, Jesus faria sim, então eu vou fazer. Na minha vida de família, Jesus faria isso, então eu vou fazer. Na minha vizinhança, Jesus faria isso, então eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu quero convidar a você para fazer. Esta noite, de madrugada, eu levantei, fui lá no meu escritório, comecei a ler, tirar mais lições desse livro para mim. Eu não fiz nada demais não, é que eu perdi o sono. Aí, ao invés de ficar rolando na cama e ver televisão, eu fui lá para o escritório. Aí peguei o livro, comecei a ler. Meus irmãos, eu chorei de emoção. Chorei de emoção porque eu vi que muitas vezes eu fiz aquilo que Jesus não faria. Não estou me gabando, não. Eu estou humildemente dizendo à minha igreja que muitas vezes eu fiz aquilo que Jesus não faria. Mas eu me ajoelhei e pedi, Senhor, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero andar segundo a tua vontade. Eu vou fazer tudo de mim para conseguir isso. Mas eu sou humano, eu vou falhar muitas vezes. Mas eu vou ter o cuidado de dizer, eu quero fazer como Jesus faria. Isso, meus queridos irmãos, significa regeneração. Isso quer dizer novo nascimento. Isso quer dizer renascer. Isso quer dizer nova vida. Abaixe sua cabeça. Deixa Deus falar com você agora. Pode ser que todos aqui sejam crentes. Eu gostaria de ter centenas de pessoas não crentes. Hoje não é tão fácil assim. É muito difícil a gente trazer não crentes à igreja. Mas esse apelo é para você também. Eu quero que você faça uma decisão com Jesus. Eu quero dizer, Senhor, eu não me converti de brincadeira. Eu não me converti só para ter a salvação. Eu não te aceitei só como meu Salvador. Eu te aceitei como meu Salvador e como meu Senhor. Mas eu quero que você faça uma decisão corajosa. Você está disposto a fazer assim? Eu não vou pedir coisa fácil. Não vou pedir para você levantar a mão, embora eu respeite quem levante a mão. Eu não vou pedir para você ficar em pé, eu também respeito muito. Mas eu quero que você enfrente essa congregação, você venha aqui à frente, para eu terminar orando por você. Convidando você para ser meu colega, meu companheiro, nesse propósito de andar segundo a vontade de Deus. Pisar onde Deus pisaria. Fazer o que Deus faria. Através de Jesus. Quero convidar você para ir deixando o seu lugar corajosamente, se o Espírito está tocando no seu coração. Vamos cantar o hino 201. 201 do Cantor Cristão. Vai deixando o seu lugar se você sentir isso no coração.